Olá! Hoje a gente vai desvendar juntos um assunto super complexo e importante: a recuperação de empresas aqui no Brasil. Para começar, vamos pensar num cenário. Imagina só o que acontece quando a maior empresa de uma cidade, aquela que todo mundo conhece, simplesmente quebra. O impacto é como uma onda, afetando empregos, fornecedores e a economia da cidade inteira. Pois é, quando um negócio desses enfrenta um colapso financeiro, o problema deixa de ser só dos donos. Ele vira uma questão de toda a comunidade. E essa citação aqui resume perfeitamente a questão. A quebra de uma empresa que ainda poderia ser viável é, na verdade, uma perda para todo mundo. É por isso que essa situação precisa ser tratada com o máximo de cuidado. E é nesse momento de crise que a empresa se depara com uma encruzilhada. Basicamente, existem dois caminhos bem distintos a seguir. De um lado, a gente tem a falência. É o fim da linha, não tem mais conversa, a empresa fecha as portas, vende tudo o que tem para pagar o que deve e pronto. É uma verdadeira sentença de morte. Mas do outro lado, existe a recuperação judicial. E aí a história é diferente. É uma segunda chance, uma tentativa de superar a crise. A analogia aqui é ótima. A recuperação judicial coloca a empresa na UTI para um tratamento e não direto no necrotério. E é exatamente aqui, no meio dessa crise que parece privada, que entra em cena uma figura pública muito importante para proteger o interesse de todos. Mas por que o Ministério Público se meteria nas finanças de uma empresa? A resposta está exatamente na sua missão: proteger o interesse público, o bem comum. O MP aqui atua como um grande árbitro, sabe? Ele está de olho para garantir que o processo seja justo. A função dele é tentar preservar empresas que ainda têm salvação, proteger os empregos, garantir a estabilidade da economia e, claro, investigar qualquer tipo de crime que possa ter acontecido. No fundo, ele está ali para defender o interesse de todos os credores juntos. Então, vamos dar uma olhada nas principais etapas dessa jornada de uma empresa para sair do buraco, sempre com o Ministério Público acompanhando de perto. É um processo bem organizado. Primeiro, a empresa pede ajuda à Justiça. Em seguida, o juiz nomeia um administrador para fiscalizar tudo. Depois, a empresa precisa apresentar um plano detalhado de como pretende se reorganizar e pagar as dívidas. E, por fim, os credores se reúnem e votam se aceitam ou não aquele plano. E esse administrador judicial é uma peça fundamental. Ele é basicamente os olhos e os ouvidos do juiz dentro da empresa, garantindo que tudo corra de acordo com a lei e de forma imparcial. E claro, o trabalho desse administrador tem um custo. Para garantir que esse valor seja justo, o Ministério Público avalia a proposta de honorários. Ele leva em conta a complexidade do caso, o volume de trabalho, a capacidade da empresa de pagar e os valores praticados no mercado. Tudo isso para evitar abusos que poderiam prejudicar ainda mais a empresa e seus credores. Bom, muitas vezes, para conseguir sobreviver, a empresa precisa vender alguns dos seus bens. E isso levanta uma questão bem importante. Afinal, não dá para fazer uma queima de estoque, né? O objetivo é conseguir o maior valor possível com essa venda para poder pagar os credores e ajudar a própria empresa a se reerguer. Para resolver isso, existe uma estratégia de leilão muito engenhosa, conhecida pelo termo em inglês stalking horse. A ideia central é simples: não deixar que os ativos sejam vendidos por um preço muito baixo. Funciona assim: um primeiro comprador, o stalking horse, faz uma oferta séria, que se torna o preço mínimo do leilão. A partir daí, outros interessados são convidados a fazer lances maiores. Para incentivar esse primeiro lance, o stalking horse geralmente ganha algumas vantagens. Isso estimula a competição e ajuda a garantir um resultado financeiro muito melhor para todos os envolvidos. Outra parte essencial do trabalho do MP é garantir que todas as pessoas e empresas para quem se deve dinheiro sejam tratadas de forma justa e dentro da lei. O MP faz um verdadeiro pente fino em cada dívida declarada. É um trabalho quase de detetive. Ele verifica se não há fraudes, se a origem da dívida é legítima, se a classificação do crédito está correta e se os valores estão certos. Tudo isso para proteger o processo e evitar que alguém tente manipular o resultado em benefício próprio. No final das contas, todo esse sistema é um delicado ato de equilíbrio. Salvar uma empresa significa manter empregos e movimentar a economia, mas isso não pode ser feito atropelando os direitos de trabalhadores e fornecedores. E isso nos deixa com esta grande questão:
Como encontrar o equilíbrio certo? É uma pergunta fundamental, sem uma resposta única.